E aí pessoal, beleza? Cauê aqui trazendo uma videoaula. E nessa vídeo demonstrativa, a gente vai dar uma analisada em Hackathon, a versão de 2026, tá bom? É uma versão bem interessante, é bem completa, tem um leque de ferramentas bem alto, tanto na parte de administração, tá bom? E a gente vai dar uma analisada, uma estudada nessa ferramenta, tá? Vamos acessar a pasta. A pasta é a mesma, exatamente a mesma pasta, com os mesmos conteúdos que vocês vão ter acesso, tá bom? Lembrando sempre, pessoal, todo o teste aqui feito é sempre numa máquina virtual, num ambiente controlado, tá? Eu estou aqui, no caso, utilizando uma Windows Sandbox, mas você pode utilizar uma máquina virtual, qualquer ambiente, seja um ambiente seguro que você possa testar qualquer tipo de ferramenta e que não vai ter chances de prejudicar o seu próprio computador ou que você faça uma configuração errada e acabe baixando coisas que vão danificar o seu PC. Então, use uma máquina virtual, use um ambiente controlado para estudos, para trabalho, que acaba sendo melhor para você não se prejudicar mexendo com algum tipo de ferramenta que você não tenha tanto conhecimento e acabe instalando vírus, enfim, acaba instalando alguma coisa na sua máquina. Então, por questões de segurança, utilize uma máquina virtual, um ambiente controlado, tá bom? Que aí fica mais tranquilo e você não tem problemas em prejudicar o seu próprio computador, tá? Vamos dar 2 cliques aqui no Hackathon para executar o arquivo. Ao executar ele, ele vai ter aqui uma mensagem que os termos foram atualizados, então você vai ter que ler todos os termos aqui do próprio desenvolvedor, tá? Ele tem aqui os termos justamente para você utilizar com proposta de fins educacionais, para você poder utilizar-se da ferramenta para estudos, tá bom? Então tem os termos de acesso do próprio programa, então você lê aqui com cautela, tá bom? Uma vez que você terminou de ler e concorda utilizar a ferramenta para fins educacionais, para estudos e para todos os outros termos que a própria ferramenta já te recomenda aceitar, você vai concordar e vai acessar. Não é necessário você colocar nada em username ou password, não coloque em absolutamente nada, apenas starta. Ele vai reiniciar o programa, aguardamos um pouco, e aqui temos então a tela de login. Aqui na tela de login, pessoal, a gente vai colocar aqui embaixo uma porta que a gente esteja utilizando, uma porta que esteja liberada tanto no nosso roteador, ou seja, uma porta de um RDP, de uma VPS, ou a configuração do Playit, né? Ou port map, qualquer método que você use para ter um host e uma porta liberada, né? Você vai colocar essa porta aqui. Eu, no caso, como vou fazer um teste em um ambiente local, eu vou colocar a porta 5000, tá? Aqui em cima em password, se vocês quiserem colocar uma senha de conexão, vocês podem, tá? Não é necessário, não vai se alterar em absolutamente nada, não é necessário mesmo. Clicamos em login. Uma vez que clicamos em login, ele dá aqui a nossa mensagem de boas-vindas, né? Podemos fechar aqui a notificação e temos a interface bem amigável dele, ele é bem bonito, não é uma interface difícil de se compreender, tá? E logo aqui em cima temos o cliente, os logs de acesso, algumas tarefas, tá bom? Algumas opções adicionais também, tá? Como builder, testadores de portas, fazer update de método de conexão, aumentar o tamanho do arquivo através de um pumper. Então tem algumas mods aqui interessantes a mais, tá? E no canto direitinho aqui, ó, você vê que tem a opção do builder, as settings que a gente fez anteriormente, tá? E embaixo a porta que está listada, no caso, a porta 5000, tá bom? Ele também mostra aqui os online clients, ou seja, quanto os computadores estiverem conectados, ele aparece aqui. Se tiver offline, ele aparece aqui. E aqui, então, é a pasta de client, né? Toda vez que você tem uma conexão, um novo computador, ele tem uma pastinha específica que armazena todas as informações daquela máquina. Como a gente não tem conexão nenhuma, não tem absolutamente nada, então está tudo zerado. Vamos clicar em Builder. Em Builder, pessoal, ele é dividido por setores. Então, ele é bem compactado para você conseguir ver opção por opção, então você não fica perdido no ajuste dele, tá? E na primeira opção é onde temos as configurações de startup, temos a opção de deixar o arquivo escondido, tá? Que no caso seria o startup e o hide filler, né? Que você tem ali o arquivo tendo o startup com Windows e ele tem o hide filler que ele se inicia junto com o computador de maneira escondida. Ele pode ser um processo crítico, se você quiser. Ele pode ter a persistência, ou seja, ele vai ser muito mais difícil de ser excluído de forma tão simples, né, pelo gerenciador de tarefas. Você consegue modificar a data de criação dele também. E isso aqui é muito interessante vocês terem uma noção sobre isso, e pelo motivo também que eu recomendo vocês utilizarem uma máquina virtual, um ambiente controlado, é porque nem sempre você, ao olhar um arquivo que está no seu computador, nem sempre aquela data daquele arquivo que está rodando lá é a data verdadeira. Não são todos os builders que têm essa opção de modificar a data de criação, mas alguns vão ter. Então, é muito arriscado você baixar um arquivo que você não conhece pela internet no seu próprio sistema, instalar ele pode ter uma quantia de vírus ali malicioso, e você, na hora de desinstalar esse programa, de excluir esse programa, você vê que é um programa que foi instalado há anos atrás e você acaba não deletando por achar que é um arquivo seguro, que é um arquivo que já está há muito tempo no seu computador e que não é aquele arquivo ali. Então ele tem como fazer essa alteração também. Não são todos, mas ele em específico tem, então você consegue fazer aqui as configurações do servidor e colocar ele para ser uma data de 10 anos atrás, enfim, pode fazer umas modificações aqui. Em client password, a gente não vai habilitar essa opção para utilizar, justamente porque na hora de colocar a porta eu não coloquei senha nenhuma. Lembra que eu falei que vocês podem colocar uma senha junto com uma porta? Não é necessário, mas se vocês colocarem, vocês podem habilitar aqui e setar uma password aleatória aqui também, tá bom? Eu, como não vou colocar nada, então só desmarca, ok?
E Network é onde então vamos ajustar a nossa conexão. Por padrão, ele te recomenda testar com o ambiente local, que é o endereço de IP padrão, e a porta dele, que é 8080. O que vamos fazer aqui é apagar a porta 8080, seguida dos 2 pontos, e colocar a porta 5000, que é a porta que conectamos com o listing, correto? E no lugar do endereço de IP local, você vai colocar o seu host. Ok? Qualquer host que você tenha, onde você configura o seu host, seja no IP, qualquer plataforma que você utilize para ter um host e uma porta, é aqui que você vai colocar os seus dados, tá? E vai adicionar. Então ele tem que ficar dessa maneira, o seu host aqui, seguido de 2 pontos e a porta que está listada, tá? O PastBin ele também tem suporte, então quem utiliza o PastBin como forma de conexão você também pode utilizar, é opcional, como está escrito, tá? Mas se você utilizar, não é necessário você colocar host, nem porta, nem nada aqui, porque já vai ser armazenado pelo PastBin. Se você não utiliza, não é necessário mexer, pode ser do jeito que está, e não faz diferença. Em opções de execução, temos como também adicionar aqui ao arquivo ser marcado como administrador e bloquear o Task Manager. São praticamente as duas opções mais recomendadas aqui. As outras são opções que não vão fazer nenhuma diferença, como por exemplo, habilitar para ele não ser executado em uma máquina virtual, nem uma sandbox, ou seja, esse ambiente controlado meu, se eu tivesse marcado essa opção, ele não rodaria o servidor, porque é uma sandbox, tá? E opções também de abrir um website. Então você pode colocar aqui e atribuir um link aleatório para ser aberto quando o arquivo for executado. Você também pode habilitar a opção de mensagem, uma mensagem falsa, ou uma mensagem de erro, ou uma informação. Você tem aqui alguns ícones que você pode colocar, tá? Escrever o título e a mensagem. Então isso aqui é bem bobo, realmente não faz diferença nenhuma. O que realmente é importante aqui seria essas duas opções selecionadas, tá? O assembly, ele significa modificar as propriedades do arquivo, tanto a descrição, a companhia, o copyright, a versão do executável, tá? Uma vez que você habilita aqui, você pode. Você até pode clonar um outro arquivo. Então você tem ali, sei lá, o Discord, o Google, você quer pegar as propriedades daquele arquivo, você pode carregar ele através daqui e clonar, sem ter que fazer um por um de forma manual, tá bom? É bem bobinho também essa opção, sinceramente não vejo muita utilidade. O load de configuração seria você carregar as configurações. Uma vez que você configura tudo aqui nas outras opções, e quando você for compilar, ele vai dar uma mensagem perguntando se você quer salvar essas configurações todas. E se você salvar, você vai ter a opção de carregar as configurações para que você não tenha que fazer tudo manualmente, opção por opção de novo. Tá bom? Vamos voltar aqui de novo à configuração, porque tinha parado ali a gravação. Vamos voltar aqui no nosso builder. Aqui. Pronto, pessoal, voltamos aqui. E continuando a explicação, né, sobre a load de configuração aqui, vai aparecer uma opção, a partir do momento que compilarmos, né, ele vai aparecer para você poder salvar as configurações e vocês podem salvar, tá bom? Continuando o raciocínio de onde paramos, aqui embaixo temos 3 opções de compilação, vocês podem ver. Temos a opção mais simples, que não é recomendada, que é você compilar um arquivo bem leve, ele não vai ter nenhum tipo de compressão, tá bom? Não é recomendado porque ele tem chance de corromper o arquivo se você aplicar uma criptografia em cima daquele arquivo, tá? O ideal é que você escolha uma dessas duas primeiras. A Build Pack seria uma opção que você consegue aplicar uma criptografia, porém através de compressores, ok? Um crypter, na grande maioria das vezes, vai corromper esse executável, ele não vai funcionar. Se você tiver um crypter como fonte de criptografia para esse arquivo, você vai utilizar a Build Crypters Payload, tá bom? Que praticamente é a opção que quase todos vão querer utilizar, tá? Que é mais funcional tanto para você aplicar a criptografia no arquivo. Feito todos os ajustes aqui, pessoal, feito um por um, você vai clicar em Build Crypters Payload, tá? Podemos salvar na área de trabalho mesmo. E ele vai dar essa mensagem de erro, mas é porque o programa está craqueado. Então ele vai dar essa mensagem de erro, geralmente ele não acontece, tá bom? Você pode só ignorar. E ele vai gerar o nosso servidor. Lembrando que, uma vez que ele gera o servidor, você já tem a opção de poder testá-lo de forma local no seu próprio sistema. Eu, no meu caso, não vou dar 2 cliques, justamente porque na parte do Builder, eu tinha feito uma configuração colocando dados aleatórios. Eu não coloquei o endereço de IP local, tá bom? Então por isso que eu não vou fazer o teste desse servidor para ele não vai dar conexão, já que as configurações do builder não estão corretas, tá bom? Mas ali, se você colocar o endereço de IP que está recomendando, que é o 127.0.0.1, e colocar uma porta, que no caso é a que foi listada, você pode testar de maneira local ou colocar realmente seus dados do seu host ali e a sua porta liberada, a conexão vai chegar tranquilamente também, tá? Uma vez que você tem acesso às conexões, você tem aqui as opções que você pode utilizar nele, tá bom? E ele tem muitas ferramentas de opção. Ele tem tanto aqui na aba de Stealer, opções para jogos, opções tanto para navegadores também, até mesmo opções de criptomoeda e Discord, tá bom? Então ele tem algumas opções de estilo integrado, tá? Temos acesso ao arquivos, ao device e outras opções do computador. Temos um HVNC que sinceramente não funciona nessa versão, eu já testei, ele não funciona, ele fica com a tela preta. Pode ser por causa do crack da ferramenta, então ele não tem suporte ao HVNC, tá bom? Se vocês conseguirem fazer funcionar de boas, mas nos testes que eu fiz ele não estava dando conexão, então não confiem tanto que ele vai funcionar esse recurso, tá?
Temos acesso ao Remote Chat, Remote Desktop também padrão, né, que você tem acesso ao desktop, acesso ao Keylog. Então tem várias opções aqui, inclusive a webcam também. Na aba de entretenimento, temos algumas outras ferramentas mais por brincadeira, né? Não tem nada assim muito de monitoramento, nem de streamer integrado aqui. Temos desabilitar o Wi-Fi, enfim, algumas ferramentas para poder brincar. E nas extras aqui temos algumas outras coisas, como adicionar um arquivo extra ao startup, né? Deletar algumas coisas do computador, como deletar System32, enfim, outras ferramentas mais impactantes aqui. Deletar pontos de restauração, desabilitar o próprio Windows Defender, que é uma opção muito interessante também. Temos como desabilitar o WAC. Enfim, ele tem várias ferramentas, é um hat bem completo, é muito recurso, tá bom? Opções de Power é praticamente reiniciar ou desligar o próprio computador. E o client seria para você desinstalar ou fazer a atualização do remoto conectado. Tá bom, pessoal? Então essa ferramenta que eu trouxe para vocês aqui é uma configuraçãozinha básica de ajuste do servidor, para vocês terem uma noção, tá bom? Como eu recomendei no início do vídeo, testem sempre no ambiente controlado, não vão baixar ou testar ou executar em seu próprio computador. Use no ambiente controlado, assim como eu fiz nessa demonstração de análise do rato. Então é uma ferramenta bem interessante, entendeu? Quem realmente tem interesse em ter um conhecimento em uma ferramenta nova, em ter acesso a uma ferramenta nova, ele é bem interessante. Como eu mencionei, ele é bem simples também aqui na interface de você não se perder, saber onde tem que clicar, saber para onde tem que ir corretamente, tá bom? E então vou ficar por aqui, pessoal. Essa foi a demonstração de hoje, praticamente, tá? Sobre o Rato. Espero que vocês tenham tido um conhecimento maior sobre essa ferramenta aqui, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço do Cauê e até a próxima aula.